A opositora venezuelana e Prêmio Nobel da Paz Maria Corina Machado se reuniu a portas fechadas com o presidente norte-americano Donald Trump. O encontro aconteceu quase 2 semanas depois da operação dos Estados Unidos que prendeu Nicolás Maduro. Segundo a agência de notícias Reuters, a líder da oposição venezuelana disse que a reunião com o Trump correu muito bem, foi ótima. Machado não disse se entregou a Trump o Prêmio Nobel da Paz, como havia sugerido, né? Ela trouxe essa sugestão anteriormente. Vamos chamar a Mariana Sanches, ela está conectada conosco ao vivo da Casa Branca. Mari, bem-vinda, boa tarde para você. Conta o que você conseguiu apurar daí em loco. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia, Couto. Boa tarde a quem nos acompanha. É isso mesmo, Diego. Hoje a gente veio aqui para a Casa Branca para acompanhar esse almoço entre a líder da oposição, Maria Corina Machado, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E é curioso, Diego, porque no mesmo momento em que eles almoçavam, como você bem disse, a portas fechadas, um encontro em que a imprensa não pôde participar ou testemunhar nem mesmo por alguns minutos, a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, estava aqui nesse púlpito onde eu estou agora, dando uma entrevista coletiva em que ela fez rasgados elogios ao governo chavista de Delcy Rodrigues. O que ela disse, o que disse Leavitt enquanto Trump almoçava com Corina? Disse que o governo Trump mantém a mesma postura de 2 semanas atrás, quando disse que Maria Corina Machado não teria condição de governar o país, embora tenha, como os Estados Unidos, inclusive, reconheceram, vencido as últimas eleições no país. E, na verdade, a Maria Corina é a principal liderança da oposição. Quem venceu foi o candidato dela, já que ela estava impedida de concorrer. Mas o que disse a Caroline aqui foi que Trump fez uma avaliação realista sobre o país e que, na verdade, a Casa Branca está extremamente satisfeita com o modo como a Delcy Rodrigues tem se comportado e tem atendido a todas as demandas da Casa Branca. E, segundo a porta-voz de Trump, prova disso, Diego, é o fato de que eles acabaram de vender os primeiros barris de petróleo direto da Venezuela num valor de 500 milhões de dólares. Essa venda pelos Estados Unidos de petróleo venezuelano foi confirmada ontem e hoje a Caroline o citou como prova de um acordo e de quão bem estão as relações entre Delcy e Trump. Que ontem, aliás, conversou com ela pelo telefone, falou publicamente sobre isso e disse que Delcy Rodrigues é uma pessoa formidável. Portanto, a Maria Corina esteve aqui, não disse se deu a Trump o prêmio, a medalha do Prêmio Nobel, como chegou a mencionar que daria, inclusive fez com que o Nobel da Paz viesse a público se manifestar e dizer que o prêmio, na verdade, é intransferível. E sobre isso tem um bastidor curioso, viu, Diego? Porque a equipe da Maria Corina sugeriu que ela tinha dado a medalha a Trump. E aí, claro, a gente aqui perguntando, mas qual medalha? Primeiro, a equipe da Maria Corina disse que ela recebeu 2 medalhas. E não é possível, né? Essa medalha de ouro, enfim, exclusiva, que é o prêmio, o próprio Prêmio Nobel, é essa medalha. E aí depois um dos assessores mencionou que teria sido uma réplica. E a própria Casa Branca não confirma, a gente chegou a perguntar aqui, eles ainda não confirmam se Trump recebeu ou não alguma coisa de Maria Corina, mas eu posso imaginar, considerando a personalidade de Trump, que ele não ficaria muito satisfeito de receber uma réplica, Diego. Fico imaginando aqui a cara do Trump diante disso. Já passo para você, Couto. Só perguntando, tem alguma previsão de fala pública do Trump ou da Maria Corina sobre a reunião? A Maria Corina saiu daqui sem falar, né? Chegou sem falar, saiu sem falar. Ela só assentiu quando uma assessora disse que foi um ótimo encontro, e ela se dirigiu daqui para o Capitólio, onde ela tem um encontro com parlamentares americanos, um encontro com representantes dos 2 partidos, e a expectativa é que depois desse encontro, Diego, ela comente alguma coisa, ela fale alguma coisa, ocasião em que, inclusive, a gente vai tentar, enfim, descobrir se, afinal de contas, ela deu a medalha, deu uma réplica, não deu nada, o que aconteceu, afinal de contas, nesse almoço, né? Verdade. Couto. Mariana, não está dando para entender a razão desse encontro hoje da Delcy com o Trump, né? Você falou que a porta-voz voltou a rasgar elogios
para Delcy Rodrigues, a vice que está em exercício na Venezuela, e que o Trump não mudou de opinião sobre a Corina, que ele falou no dia da invasão, né? Qual seria o ganho dos dois, né? Quem ganharia o que com esse encontro? O que pode ter acontecido de positivo, concreto? Pois é, coach, essa pergunta foi feita diretamente à porta-voz do Trump. Afinal de contas, então, por que o presidente americano resolveu se encontrar com a Maria Corina? E diz a porta-voz que esse era um encontro que o Trump desejava há muito tempo, já que a Maria Corina é uma grande voz da Venezuela, uma voz reconhecida da oposição, que ele respeita, mas que, na verdade, foi um encontro para se conhecerem, e que, na prática, isso não vai mudar o modo como a Casa Branca, como os Estados Unidos estão trabalhando junto à Venezuela. Inclusive, a porta-voz voltou a ser questionada sobre uma possível eleição na Venezuela, né? Quando é que seria o momento para que a gente então tivesse aí eleições, enfim, uma transferência de poder eventualmente, algum tipo de transição aí, porque hoje a gente relembra quem está no comando na Venezuela segue sendo o regime chavista, mas sob a batuta de Delcy Rodrigues. E o que ela respondeu foi: um dia teremos eleições na Venezuela, bem assim. Quando? Não posso dizer, mas um dia haverá. Portanto, fica bem claro que enquanto a Maria Corina era servida aqui no almoço na Casa Branca, o resto continua acontecendo da mesma maneira, e o próprio Trump, o próprio governo Trump fez questão de dizer que esse almoço não significava nada além de um almoço. É isso e só.